Pode sentar e abre a sua Bíblia em Josué no capítulo 2. Se achar, diga aleluia, achei, glória a Deus. Alguma coisa. Josué. Amém? Quem achou, diga amém. Está fraco, amém, irmãos. Depois de Deuteronômio, depois do Pentateuco, o primeiro livro ali. Amém? Diz assim, capítulo 2, vamos pegar desde o início. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho, que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Que lindo, hein? Que termina, né, versículo 12. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Semana passada nós falamos de Jefté, filho de uma prostituta. Quem estava aqui semana passada ouviu que nós falamos de Jefté, sobre a história dele. E quando começa a falar de Jefté, fala homem valente, porém filho de uma prostituta. E hoje nós vamos falar de uma prostituta. Como o próprio texto diz, no versículo 2, eles entraram, versículo 1 melhor dizendo, entraram na casa de uma mulher prostituta. Irmãos, alguns dias eu tenho sido ministrado muito por Deus, como Deus usa realmente pessoas que nós não usaríamos e nós não daríamos crédito algum. Como Deus gosta de nos surpreender. E nesse texto, mais uma vez, nós somos surpreendidos por Deus. Quando os espias encontram acolhida na casa de uma prostituta. Aos nossos olhos, como os homens de Deus, que estavam prestes a tomar a terra prometida, iam enfrentar agora o exército, o povo mais poderoso, que era Jericó. As muralhas de Jericó eram intransponíveis aos olhos humanos. E aí Josué mandou os espias, e eles se escondem na casa da prostituta. Primeira coisa que eu quero trazer para você: quem confiaria numa prostituta numa missão como essa?
Quem confiaria numa prostituta, irmãos? Eu quero que você entenda que estamos aqui às portas de entrar na terra prometida. Se aproxima a grande conquista do povo de Deus. Desde a saída lá de trás, com Moisés, tudo que eles viveram e passaram no deserto, se aproxima agora o grande momento, entrar na terra. Só que ainda tinham adversários que precisavam saber como funcionava, como era Jericó, como que era o processo naquele lugar, e foram enviados espias, e Deus preparou para eles a casa da prostituta. Quem confiaria em uma prostituta numa missão como essa? Porque quando pensamos em uma prostituta, pensamos em alguém vulgar, em alguém que se troca por qualquer coisa, em alguém que não tem aliança, em alguém que se deixa levar. Pois é uma pessoa desse perfil que acolhe os espias do povo de Deus. E quem confiaria nela? O Senhor. Quem confiaria em você? O Senhor. Quem confiaria em mim? O Senhor. Por mais que pareça demasiadamente grande algo que Deus quer fazer na sua vida ou através da sua vida, se Ele escolheu você, vai acontecer. Se Ele preparou você, Ele vai acontecer. Eu vejo isso dentro da palavra de Deus, como Deus querendo nos ensinar que Ele vai contra aquilo que a gente crê. Ele vai contra a nossa religiosidade. Ele vai contra aquilo que nós pensamos. Quantas pessoas teriam naquela cidade para poder receber Raabe? Mas Deus preparou a casa da prostituta. Primeira coisa que eu aprendo com isso é que o Senhor entra na casa de qualquer um, e o povo dele deve entrar na casa de qualquer um e na casa que Ele mandar entrar. Que com Ele não há restrição. Nós colocamos muita restrição. E eu tenho aprendido isso, né? Sobre a gente não ter um poder de julgar, como foi falado aqui no último domingo, de tirar, de excluir, não. A Bíblia me ensina que cada vez eu tenho que trazer para perto e estar junto e me aproximar. Especialmente daqueles que na nossa linguagem ficariam de escanteio, ficariam de lado. Só que Deus queria incluir uma mulher prostituta na história. Eu estou fazendo questão de frisar. Deus queria incluir uma mulher prostituta. Deus quis. Porque Deus é Deus. Deus faz. Deus usa. Deus trabalha no coração de quem Ele quer, na vida de quem Ele quiser. Quem confiaria numa mulher como essa para esta missão? Eu e você não confiaríamos. Eu e você não confiaríamos. Mas o Senhor quis que fosse assim. Nós precisamos aprender isso. Tem cenários que Deus vai preparar para a nossa vida. Você vai dizer, Senhor, mas é aqui mesmo. É desse jeito mesmo. É com esse pessoal aqui mesmo. Deus vai dizer, é aqui mesmo. É desse jeito mesmo. É com esse povo mesmo. É aqui mesmo. É desse jeitinho que eu quero. Você acha que os espias não ficaram com a pulga atrás da orelha? Claro. Só de você imaginar.
que se ela era uma prostituta, conhecida, que no texto que lemos, inclusive o rei mandou recado para ela, quer dizer que ela era muito conhecida. Com quantos homens ela andou? Com quantas pessoas ela se deitou? Ela era digna de confiança? Eles podiam dizer, ela pode entregar a gente para qualquer momento. Para um soldado? Para alguém do exército de Jericó? Mas não. Quando você vai discorrendo na leitura que vimos aqui, você vê que a prostituta, que Raabe, tinha entendimento de quem era Deus. O fato não é o nível social, quem ela era e nem o pecado, mas que ela sabia quem era Deus. Ela sabia da história, que era o povo que saiu lá de trás, que atravessou o Mar Vermelho, que venceu reis, que venceu batalhas. Ela falou, o povo aqui está esmurecido, com medo. E como nós terminamos de ler no versículo 11, porque não há Deus como o seu Deus nos céus e na terra. Raabe era uma prostituta, mas ela sabia quem era Deus. Ela entendia quem era Deus. Não importa qual é o teu pecado, se você entender quem é Deus, Ele vai começar a fazer morada na sua casa, vai começar a mudar a tua história, como foi com Raabe. Nós precisamos entender quem é Deus. Precisamos entender quem é Deus. Ontem eu estava assistindo, estava deitado e coincidiu que eu fui ver 2 vídeos. E tinha um líder defendendo o livre-arbítrio. A teoria dos arminianos. O livre-arbítrio. E teve outro que estava defendendo de forma ferrenha o calvinismo, a predestinação. Eu vi o vídeo de um, eu vi o vídeo do outro. Falei assim, rapaz, não quero saber disso aqui não, quero saber que eu tenho que servir Jesus para eu ir para o céu. E muitas vezes nós ficamos nos preocupados com algumas questões. Se a igreja tem célula, se a igreja não tem, se fala em língua, se não fala em língua, se tem apóstolo, se não tem apóstolo, se tem bispo, se tem anjo, sabe, a gente fica preocupado com o cenário todo. Nós precisamos do evangelho simples, gente, é falar de Jesus. Nós precisamos de simplicidade. Simplicidade. Só isso, simplicidade. A gente quer criar todo um cenário, uma pompa e tal. E para subir no altar tem que estar de terno, outro tem que estar de gravata. Num lugar não pode ter barba, no outro não pode ter cavanhaque. É um negócio todinho. Será que Jesus está querendo tudo isso? Raabe era uma prostituta, mas Deus conhecia o coração de Raabe. Deus quer saber do teu e do meu coração. É nisso que Ele está preocupado. É esse o maior interesse do Senhor. Segunda coisa que eu quero trazer para você: a sua posição social não impede você em ser um improvável. A sua posição social, quem você é, da família que você veio, todas as suas limitações, não impedem de Deus usar você e falar, é Ele, é ela. Nós ficamos muitas vezes preocupados com a família, com isso, com o nome, com aquilo. Não. Raabe é a prostituta. Quer algo mais humilhante? Quer? Não é a sua posição que vai ditar algo, é aquilo que Deus quer. É aquilo que o Senhor quer fazer e Ele vai fazer. Seja você quem for, não é a posição que eu exerço, que eu ocupo.
é aquilo que Deus quer fazer. Que o maior seja servo, diz a Bíblia. Que o maior seja servo. Às vezes nós nos preocupamos com a posição. Sabe qual é a posição que você deve se preocupar? É estar na posição que Deus te colocou. Esteja na posição que Deus te colocou. Hoje você pode estar numa, amanhã você vai estar noutra, mas o importante é Deus ter te colocado. É Deus ter te colocado. Tem uma frase que está batida, todo pregador está falando agora, nesses dias. Que a borboleta, antes de ser borboleta, ela estava onde? No casulo. A posição da borboleta antes dela estar lá voando, é estar no casulo, fechadinha. Depois ela está lá solta, cumprindo outra missão. Está lá nas flores. Qual é a sua posição no momento? É a posição que Deus estabeleceu para você? É a posição que Deus escolheu para você? Ou é a posição que você escolheu? Estou preparando uma mensagem que vai chegar daqui uns dias sobre Balaão. Mas não se preocupe que o foco não é a mula que falou, não. É outra coisa. Coisa interessante que Deus tem ministrado no meu coração sobre Balaão. Eu quero trazer para a igreja sobre o posicionamento dele quando vieram atrás dele. É o nosso posicionamento diante das situações que falam quem somos nós. E a gente vê o posicionamento de Raabe. Ela protegeu os homens de Deus, porque ela sabia quem era Deus. Ela sabia que ela não estava protegendo qualquer um, elas estavam protegendo os homens enviados pelo povo de Deus. Era uma mulher que era a escória da sociedade, mas que entendia quem era Deus. Era uma prostituta, mas sabia quem era Deus. Tem muita gente com dinheiro na conta, vivendo muito bem, mas não sabe quem é Deus. E só acolhe quem é de Deus e ao Senhor, quem conhece a Deus. Senão você não recebe. Por isso que ela recebeu. Não sei qual é a tua posição, irmão. Mas eu quero dizer que Deus te usa do jeitinho que Ele quiser. Do jeitinho que você quiser. Para Deus usar você, Ele não olha para a tua conta bancária. Para Deus usar você, Ele não quer saber dos diplomas que tem na tua parede. Para Ele usar você, Ele não quer saber o carro que você chegou aqui, o que você anda todo dia. Se Ele quiser usar, Ele vai usar e acabou. É isso que nós como igreja precisamos entender. Ele faz e pronto. Ele usa e pronto. Eu só quero ir no Novo Testamento agora. Tem a carta de Paulo a Filemon. É só uma paginazinha. A gente quase não fala disso. Mas essa carta fala que tinha um homem chamado Onésimo que conheceu Paulo na prisão. Onésimo tinha lesado Filemon, segundo a história. Paulo estava preso e encontrou quem? Onésimo. Onésimo se converteu através da pregação. E Paulo fez uma carta para Filemon e mandou Onésimo levar. E fala assim: recebe ele como meu filho na fé. Eu mando para você de volta, não mais aquele que te lesou, mas uma nova criatura, um novo homem. E a história conta que Onésimo se tornou bispo da igreja. Sabe como é que ele foi salvo? Dentro da cadeia. Quando Deus quer fazer, Ele faz dentro da cadeia. Ele faz no meio do mato. Ele faz na roça. Ele faz no shopping. Ele faz na faculdade. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E pronto. E não tem quem segura. Não tem quem retenha. Não tem. Porque Deus é Deus.
porque Deus é Deus. Amém? Aí quando você chega no versículo 12, vamos ler agora. Agora pois, ela fala assim: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida em meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Aleluia! Terceira coisa: em momentos improváveis nascem as oportunidades. Em momentos improváveis nascem as oportunidades. Quando Raabe entendeu tudo, falou: espera aí, eu quero fazer um negócio com vocês aqui, ó. Espera aí, jura-me pelo nome do Senhor, eu fui misericordiosa com vocês, agora vocês também têm que ser comigo. Em momentos improváveis nascem oportunidades, irmãos. Raabe viu uma oportunidade, ela não ficou com medo do rei, do exército de Jericó. Ela viu uma oportunidade para cuidar dela e da casa dela, para proteger a sua casa. Você pode estar passando um momento difícil, é aí que vai nascer uma grande ideia. É daí que vai sair um grande projeto. É daí que o teu ministério vai despontar. Em momentos improváveis nascem as oportunidades. Só que Raabe fez acontecer. Ela recebeu os homens, ela protegeu os homens, ela deu instrução para os homens. Vocês entenderam que Raabe deu instrução para eles? Vocês vão ficar 3 dias no monte, até que os perseguidores voltem. Ela passou a ser aliada do exército de Israel. Ela passou a ser aliada do povo hebreu, uma prostituta. Você tem que escolher o lado que você está. E você tem que ter posicionamento. E ela se posicionou. E nasceu a oportunidade. Vou proteger a minha casa. Não fique usando um momento difícil para você ficar de chororô, para você ficar reclamando, para você ficar... Não. Aproveita esse momento para o teu crescimento. Aproveita esse momento para você amadurecer. Aproveita esse momento para você romper. Aproveita.
Não use esse momento para você se fechar. Use esse momento para Deus te usar. Está difícil, é agora que Deus trabalha. Deus gosta desse momento. Está duro, quebrado, é nessa hora que Deus trabalha e vai trazer a ideia para ganhar dinheiro. Sabe o que Deus está esperando de muitos de nós? É alguém que se quebra e diz: Deus, eu estou aqui, faça a tua vontade. Quando você está querendo fazer do teu jeito, Deus vai deixando. Olha só, o povo estava muito bem em Israel, mas o povo queria um rei, queria um rei, queria um rei. E o motivo deles quererem um rei é porque todo mundo tinha um rei, os outros povos. Mas eles tinham um profeta, eles tinham um sacerdote, tinha tudo, tinham cuidado de Deus com eles. Mas eles foram atrás de Samuel e falaram: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E por que Deus não queria colocar um rei sobre eles? Porque Deus sabia que os filhos deles teriam que servir o exército, que ia ter que começar o pagamento de impostos e várias coisas. Mas eles disseram: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E o que aconteceu? Deus se entregou para eles Saul como rei. Não precisa nem eu continuar a história, que você sabe o que virou Saul. Muitas vezes nós queremos algo que Deus não projetou para nós, mas você quer tanto que Deus deixa. Tá, vai, faz. Você quer? Tá aí, meu filho, vai. Tá aí o rei. Vocês não querem um rei? Tá aí o rei. Deus não mandou você fazer esse negócio, mas você quer tanto esse negócio, que aí Deus fala: vai, faz. Vai lá, faz. Vai quebrar a cara, mas vai. É assim, irmãos. Muitas vezes a gente fala que Deus está falando, você está impondo a tua vontade. Não é Deus falando, não. É a tua vontade sendo imposta. Não pensa que Deus vai mandar um anjo no meio do caminho. Para, não faça isso. Não é assim, irmãos. Você precisa ter entendimento daquilo que Deus está fazendo. Não é que Deus não quer te dar algo, Deus quer te proteger de algo. E muitas vezes ficamos igual bebezão, que Deus não atendeu a nossa vontade. Não é assim que funciona. Nós atendemos a vontade de Deus, e é a vontade dele se cumpre em nós. O caminho é outro. Eu quero namorar, Deus falou. Deus nem falou nada, que é para você namorar o fulano, a fulano, você quer. Não é Deus que falou. Você está doidinho, não é Deus. Aí depois que dá errado, você quis, e Deus deixou. Amém? Aproveita os momentos de dificuldade. Você fala: daqui não sai nada. Aí começa a acontecer. Amém. Aleluia. Vamos lá no capítulo 6. Josué capítulo 6, a gente segue. Quero só contextualizar, não vou ler o capítulo 6, mas aqui começou a destruição de Jericó. O exército do povo hebreu, liderado por Josué, estava invadindo a cidade. Como você sabe, as muralhas caíram e eles foram tomando conta de tudo, acabando com tudo. Mas olha o que diz o versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Quarto ponto: atitudes improváveis fazem com que sejamos poupados no meio da batalha. Existia uma guerra, mas a palavra do homem mais forte naquele momento, de Israel, do povo de Deus, era: protejam a prostituta Raabe e
todos que estiverem com ela. Se você se posicionar, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você tiver aliança com o Papai do céu, Ele guarda você e todos aqueles que estiverem com você. Se você coloca como improvável, Deus já começa a fazer algo diferente na sua vida. Tinha um povo que respeitava Raabe e nem conhecia ela. O grande líder Josué já respeitava e protegia Raabe, mesmo não a conhecendo, porque a palavra foi que eles tinham uma aliança através dos 2 espias. O teu posicionamento em algumas situações vai te poupar de muita coisa. Vai te guardar de muita coisa. Você está tendo que tipo de atitude? Sabe o que é uma atitude improvável, irmãos? É quando você tem toda a razão do mundo, mas você vai lá e pede perdão. É quando você tem toda a oportunidade de ter ódio, mas você vai lá e dá amor. Você vai lá e dá misericórdia. Isso é atitude improvável. É quando você está no teu direito, mas você abre mão do seu direito pelo outro. É quando você começa a engolir sapo. Atitudes improváveis fazem com que sejamos poupados no meio da batalha. O Senhor vai te poupar se você ouvir a voz dEle. Se você tiver a aliança certa, se você estiver no caminho certo. Protege Raabe. Que tipo de atitude você está tendo? A atitude que todo mundo teria? O posicionamento que todo mundo teria? Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós, o seu povo, algo diferente. E é isso que Ele está esperando de nós, algo diferente. E Ele faz coisas diferentes. Ele começa a nos abençoar. Ele começa a nos dar oportunidades. Ele começa a abrir a nossa mente e dar projetos, ideias, sonhos. Deus começa a fazer. Depende da tua atitude. Nós poderíamos não estar nem pregando essa palavra, poderia ter ficado lá no capítulo 2, Raabe não recebeu os mensageiros. Não, ela recebeu. E é dependendo do teu posicionamento, da tua atitude, que as demais coisas vão acontecendo na tua vida. Zaqueu subiu na árvore. O Senhor passou e falou: Zaqueu, eu vou lá na tua casa. Vou comer lá, Zaqueu. A passadinha de Jesus na casa de Zaqueu, houve conversão e ele foi restituir todo mundo que ele tinha lesado. Houve um posicionamento diferente. A atitude subiu. O que você tem que fazer? Qual é a tua atitude? Glória a Deus. Aí, no versículo 22, um pouquinho para frente, diz assim: Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e ao seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, e tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó.
Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custa dos mais novos as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Quinta coisa, a penúltima: improváveis são tirados do caos. Havia um caos em Jericó. Raabe foi tirada do meio do caos e foi morar com quem? Com o povo de Deus. A prostituta. A prostituta foi a única poupada, e a sua casa. Você está vivendo um caos? É do meio do caos que Deus te tira e começa a fazer você viver algo novo. Raabe foi tirada do caos. A sua casa foi tirada do caos. E ela foi viver com o povo de Deus. Ela era de outro povo. Era do adversário. Mas ela entendeu e o coração dela estava com o Senhor. Improváveis são tirados do caos. É no meio do caos que Deus vai te tirar para fazer algo. É nesse momento de dor que Deus vai trabalhar. É nesse momento de dificuldade que Deus vai mover a sua vida. Eu tenho que esperar a oportunidade. A hora é agora. O momento é esse. Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. O momento é esse. É você se levantar e começar a se mover para Deus fazer. Não adianta, irmão, você ficar esperando algo acontecer. Não estou desempregado, não acontece. Se mova. Se mova. Estou esperando o concurso. Você vai ficar até quando esperando o concurso? Mova-se, mova-se, mova-se. No meio do caos, tira uma ideia, tira o coelho da cartola e vai fazer algo diferente. Mas nós somos convencionais. Nós gostamos de algo prático, algo que está na mão, algo que é mais simples. E Deus pode te chamando para fazer algo diferente. E o diferente é mais difícil, é mais complicado, custa mais tempo, desgasta mais. Mas quando você chega lá na frente, você é tirado do caos para viver o melhor de Deus. Parece que Deus está te chamando hoje. Deixa eu te falar, andar com Jesus não é um mundo de facilidades. Venham e tenham o seu emprego. Venham. Não, não é não. É no caos. É no momento da labuta que Deus vai fazer. É no meio da dificuldade que Deus vai fazer. Amém. Sabe até por quê, irmãos, que nós precisamos... Muitas vezes nós precisamos do caos, que o caos nos torna dependente de Deus. Quando você tem condições, quando você pode fazer, você não precisa de Deus, você vai lá e faz. Você vai lá e compra, você vai lá e vende, você vai lá e negocia, você vai lá e começa, você vai e faz, você vai. Agora não, quando você não tem, você depende de Deus. Aí você vai para o pó. Aí muda o cenário. Aí Deus começa a fazer. Deus começa a trabalhar. Ele quer tirar você do caos para fazer de você um improvável. Uns 2, 3 entenderam. Ele quer tirar você do caos para fazer você um improvável. Agora, assim como semana passada, a gente vai para Hebreus. Capítulo 11. Versículo 30. Hebreus 11, 30. Diz assim a palavra: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Aqui chegamos na galeria dos heróis da fé. E quem está lá
a meretriz, a prostituta está lá. A palavra diz, pela fé. Pela fé. E alguém tinha falado de fé para Raabe? Ela tinha vindo em participar de cultos. Tinha um pastor lá falando com Raabe, um profeta? Não. O povo dela adorava vários deuses. Mas ela sabia quem era Deus. E só das histórias contadas, a fé dela foi ativada. Sabe por quê? Para fechar a mensagem. Improváveis têm fé, obedecem, acolhem e vivem em paz. O texto diz que Raabe, versículo 31, pela fé Raabe, improváveis tem fé. Ela não foi destruída com os desobedientes, quer dizer que ela era obediente, porque acolheu com paz, acolhe e vive em paz. Ela acolheu com paz aos espias. Se quer ser um improvável, está aí, ó, uma receita para você. Tenha fé, obedeça, seja acolhedor e viva em paz. É isso que Deus quer de você. E agora, a mulher que está lá atrás, Antigo Testamento, ajudando Josué e o exército do povo hebreu, ela é lembrada no Novo Testamento pelo autor de Hebreus como uma mulher que mereceu a honra de estar na galeria dos heróis da fé. Não importa quem você era, importa onde Deus quer te colocar. E aí, você decide hoje. Você quer ficar em Jericó e perder toda a batalha e ser destruído com o resto do povo? Ou você quer fazer história como Raabe fez? A decisão é tua. Mas Deus te chama para ser um improvável ou uma improvável nesse tempo. O improvável da sua casa, o improvável dessa igreja, o improvável da tua faculdade, o improvável da empresa que você trabalha. Deus está chamando você, tirando do meio do caos, e Ele quer fazer você viver novos níveis em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar agora.